Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Quero compartilhar contigo um pouquinho da Palavra de Deus. E hoje o tema é um pouquinho diferente. A gente vai falar um pouquinho sobre o dinheiro, a oferta, o dízimo, né? A ideia de dar. E é um princípio maravilhoso, querido. Sei que esse tema é um pouquinho complicado de falar hoje em dia, especialmente porque algumas igrejas deturpam, né, esse princípio, se aproveitam da fé de outras pessoas, vendem lencinho por aí, vendem até a cura do coronavírus, mas Deus ele nunca pediu isso de nós. Então, eu quero te fazer pensar em duas perspectivas. A primeira delas é um princípio que a gente usa muito aqui na igreja, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Acompanhe comigo a leitura. Cada um deve decidir em seu coração o quanto dar. Não contribua com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Primeira perspectiva que a gente precisa ter quando a gente vai falar sobre oferta, o dízimo ou entregar algo, é que a gente não precisa fazer isso com peso, né, por obrigação, porque o pastor mandou, porque o líder mandou, ou porque as pessoas vão ficar te encarando, né, te olhando de cara feia porque você não levantou lá na hora dos dízimos e ofertas. Não, em nenhum momento Deus ele pede isso de nós. Na verdade, o princípio que a gente acabou de ler, ele diz que precisamos dar conforme já está disposto no nosso coração, quanto nós já nos preparamos para dar. Você nunca vai ser pego de surpresa. Se você quiser dizimar ou dar oferta, você precisa orar por isso. Você precisa pensar nisso. Não é simplesmente, vou lá dar, estou pagando meu compromisso. Não é como se a igreja fosse um clube. Não. O meu desafio para você, nessa primeira perspectiva, é entender que o princípio de dar, ele é um princípio que traz alegria. Não é um princípio que traz peso. Não é um princípio que traz obrigação, porque Deus não pede isso de nós. Ele nunca pediu, Jesus nunca falou sobre quantidade. Você precisa dar R$1.000, você precisa dar 2, você que ganha mais precisa dar 10. Não, ele simplesmente fala, dê de coração, auxilie pessoas de coração. E isso vai nos trazer alegria. O versículo continua dizendo, pois Deus ama quem dá com alegria. Atos capítulo 20, versículo 35 diz que bem-aventurado é aquele que dá, é mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. A perspectiva de Cristo é muito mais legal a gente dar do que receber. Mas hoje em dia a nossa perspectiva é o contrário, né? A gente quer receber e esquece que a gente precisa dar. Essa é a primeira perspectiva. A segunda perspectiva, em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 12, diz bem assim: logo duas coisas boas resultarão desse ministério de auxílio. As necessidades do povo santo serão supridas, ou seja, cestas básicas, roupas para as pessoas que precisam e tudo mais que os ministérios estão se envolvendo. E eles expressarão com alegria sua gratidão a Deus. Ou seja, as pessoas que recebem as ofertas, as pessoas que recebem roupa, alimento, tudo que a igreja faz nesse desenvolvimento de justiça, de auxiliar o povo, essas pessoas que recebem, elas vão se transbordar em alegria. E essa alegria trará glórias ao Senhor. Elas serão gratas a Deus por tudo aquilo que você pode fazer quando você oferta ou quando você dizima. Esse é o meu desafio para você, entender essas duas perspectivas. A primeira é que não precisamos fazer isso por obrigação, mas sim com alegria. E aí a segunda perspectiva é que quando você faz isso, você está levando o nome de Jesus adiante. Você está espalhando o reino dele por onde você passa. As pessoas que receberão a sua oferta, a sua doação, elas exultarão a Deus. E acho que esse é o seu desafio nesse dia. Tá bom? Qualquer coisa, manda uma mensagem para a gente conversar mais sobre esse tema. Sabemos que esse tema é um pouquinho complicado, mas estamos à disposição. É isso que nós ensinamos aqui na nossa igreja. Gratidão ao entregar e ao ofertar. A alegria transbordará em nosso coração. É esse o princípio. Não é por quantidade, mas sim por ato, por gratidão, por aquilo que Cristo já fez por nós. Deus abençoe.